Meus irmãos, gostaria de contar para vocês uma história que talvez vocês já tenham ouvido por aí, né? Diz que, certa feita, lá para a década de 50, um professor chamado James Wedge, professor da faculdade de Wheaton, um seminário teológico, muito importante lá nos Estados Unidos, levou seus alunos para uma pequena viagem para a Inglaterra. E lá eles foram conhecer os lugares onde aconteceram grandes avivamentos do passado. E eles visitaram ali uma capela, a capela onde John Wesley, um grande pregador inglês, pregou ali naquela cidade. Morou ali, e habitava ali, e pregava ali. E nessa capela, para quem não sabe, John Wesley foi um pregador realmente muito impactante. Ele evangelizou milhares de pessoas. A Inglaterra, milhares de pessoas se converteram ouvindo as pregações de John Wesley. John Wesley foi alguém que foi muito usado por Deus e pelo Espírito Santo para fazer com que aquela nação ela se rendesse aos pés do Senhor Jesus. E ali, então, visitando o quarto de John Wesley, dava para ver dois pequenos ciclos ali do lado da cama, do lado daquela cama, que era onde os joelhos de John Wesley estavam quando ele orava. De tão desgastado, de tanto que aquele homem orava, aqueles joelhos estavam marcados no chão até os dias de hoje. Então ele foi embora. Mas quando ele foi embora, ele percebeu que um de seus alunos estava faltando. Quando ele chegou, ele pegou um de seus alunos com os joelhos no mesmo lugar onde antes estiveram os joelhos de John Wesley. E esse aluno estava orando: faz de novo, Senhor, faz de novo. Esse aluno era ninguém mais, ninguém menos do que Billy Graham, outro grande homem de Deus, que também foi usado para que milhares de pessoas no mundo todo ouvissem a palavra do Senhor e entendessem a palavra do Senhor e se rendessem ao Senhor Jesus. Acontece que essa oração do Billy Graham, faz de novo, Senhor, é muito parecida com o que esse salmo expressa para nós. Esse salmo ele vai trazer para a gente essa sensação, essa necessidade que a gente tem de que Deus faça de novo. John Calvino, um dos grandes homens da história da igreja, ele falou acerca dos salmos, que os salmos eles são como um espelho da alma, um lugar onde a gente pode aprender a orar, que vai mostrar na nossa vida os nossos próprios sentimentos, vai ser a nossa anatomia da relação com Deus. Com os salmos a gente aprende a orar, a gente aprende a louvar, a gente aprende a ficar triste diante de Deus, a gente aprende a ficar alegre diante de Deus. Esse Salmo 126, ele mostra muito claramente como é que de certa maneira, a nossa relação no mundo, a nossa relação com o mundo de Deus. E ele vai mostrar essa relação no mundo de Deus, nos mostrando que Deus, ele sempre age em prol da restauração do seu povo. Ou seja, Deus sempre age em prol da restauração do seu povo. E ao sempre agir em prol da nossa restauração, esse salmo ele nos convida no movimento de tomar uma atitude diante de Deus. De tomar uma atitude diante de Deus. E são duas atitudes que esse salmo nos mostra. A primeira atitude que a gente vai ver aí é justamente o fato de que nós devemos olhar para o passado e celebrar pela restauração que Deus já fez em nós. A gente vê isso logo nos 3 primeiros versículos, que eu vou repetir aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Para a gente entender o que o salmista está comemorando aqui, a gente precisa entender o contexto. O contexto aqui é o contexto do exílio. Esses homens aqui, eles acabaram de voltar do exílio. O que foi esse exílio? O exílio foi provavelmente o tempo mais desesperador e um dos momentos mais difíceis da história de Israel e do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento. O exílio foi, na verdade, a disciplina do Senhor. Porque o povo de Deus, ele sempre andava, volta e meia, ele começava a adorar outros deuses. Volta e meia, ele deixava que os povos vizinhos os influenciassem e eles passassem a adorar Baal, Astarote, outros deuses. E o Senhor já havia prometido ao povo de Deus que quando eles se desviassem, Deus ia aplicar disciplina sobre eles. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor derramou a sua disciplina sobre o povo.
e eles foram arrastados para a Babilônia. Eles foram arrastados para a Babilônia por conta dos seus próprios pecados. Lá em Lamentações, conta um pouquinho para a gente de como foi essa destruição que a cidade de Jerusalém ficou, a cidade de Sião, a cidade que os homens anseiam estar. Lá em Lamentações diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 3 a 5: Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores apanharam as suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes, e elas mesmas se acham em amargura. Os seus adversários a dominam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. A gente pode imaginar a tristeza deles, né? A gente consegue imaginar a tristeza e a angústia deles de ver o cativeiro, de ver que eles, o povo prometido, estava agora em terra estranha. O templo, que era o lugar onde Deus habitava, o lugar que marcava a presença de Deus no meio deles, estava destruído. Não tinha mais presença de Deus na terra, marcada em um lugar. A cidade de Sião, o refúgio, estava destruída. Jerusalém arrasada, mulheres sendo estupradas, meninos sendo levados como escravos. A palavra de ordem talvez fosse desesperança e medo. Só que acontece uma coisa: eles sofreram. Esse sofrimento demorou 70 anos. E depois de 70 anos, o tempo que Deus havia prometido que seria o tempo de cativeiro, aconteceu algo peculiar, algo que nunca antes tinha acontecido. Se você lembrar aí na sua leitura bíblica, você vai lembrar dos livros de Esdras, Neemias. Acontece que Ciro, o rei persa, um desses homens poderosos do mundo, que havia dominado a Babilônia, né, tirado a Babilônia do seu poder, e agora era ele que governava sobre os impérios do mundo. Ele era talvez o homem mais poderoso da terra, o homem que podia se achar. E ele deixou e ele fez algo improvável. Diz que ele teve um sonho numa noite com o Deus de Israel. Nesse sonho, Deus pediu algo improvável, algo que ninguém nunca antes viu. Deixe que o meu povo retorne. Deixe que meu povo retorne para o seu lugar. Deixe que meu povo reconstrua os muros da cidade. Deixe que meu povo reconstrua os templos. E é isso que Deus fez. Deus usou um homem que era ímpio, um homem que não amava a Deus, para poder fazer algo que nunca antes tinha sido feito. Esses homens, eles querem poder, eles querem dominação. Mas eles foram, e ele foi usado por Deus para fazer algo que ninguém esperava. Ninguém espera que um homem poderoso deste mundo deixe o povo de Deus voltar. Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Deus libertou o seu povo. E Deus fez com que o povo agora retornasse. E o texto nos diz que por causa disso, esses homens ficaram como quem sonha. Eles viram, eles olharam com uma certa incredulidade. Não uma incredulidade, mas uma incredulidade no sentido de: isso está acontecendo mesmo? Me belisca aqui para ver se eu não estou sonhando. A gente não fala isso às vezes? Me belisca para ver se eu não estou sonhando. E é isso que esse povo fez. Eles estavam embabascados diante daquilo que Deus fez. E eles então gritaram: grandes coisas o Senhor tem feito. E eles celebraram então com alegria. A alegria é a marca de alguém que é livre do Senhor. Porque eles agora eram gratos a Deus. Eles eram gratos ao Senhor que os libertou. As nações, os povos ao redor, eles olharam para isso, também embasbacados. O texto diz que as nações olharam e disseram: grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. O retorno deles de Jerusalém também serviu como sinal para aqueles que não conheciam o nome do Senhor, para dizer: aquele povo ali realmente serve a um Deus poderoso, porque o Deus deles faz com que 70 anos depois, já arrastados, agora eles podem voltar para a sua terra, reconstruir seu templo, reconstruir a sua fé.
E a gente vai se alegrar diante disso, com espanto, reconhecendo a glória do Senhor. Acontece que a situação desses homens é muito parecida com a nossa própria situação. Desde o início dos tempos, desde quando Adão pecou, nós somos homens também exilados. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles também não tinham mais uma casa. Eles também estavam sem a presença de Deus no mundo. Eles foram expulsos do jardim, do lugar onde Deus habitava, e agora eles não podiam mais desfrutar da presença e do poder de Deus. E é isso que o pecado faz por nós. O pecado nos tira da presença de Deus. O nosso pecado constantemente nos tira da presença de Deus. Mas eis que, do mesmo modo como milagrosamente esses homens eles foram libertos do seu cativeiro, Jesus, Cristo, também nos libertou do nosso cativeiro. Jesus Cristo nos libertou do pecado das trevas, nos tirou do nosso cativeiro do pecado, onde a gente estava, no fundo do poço. A Sião, que naquele tempo era uma sombra, que apontava para um significado muito mais profundo da presença de Deus. Enquanto que naquela época a presença de Deus estava no templo, naquela cidade, a palavra nos diz que Deus manifestou a sua presença no seu Filho Jesus. Emmanuel, Deus conosco. E ao estabelecer sua presença no meio do seu Filho Jesus, Deus foi grandemente generoso ao restabelecer a sua morada no meio do seu povo, né? E Ele foi então mais generoso ainda, porque Ele não só estabeleceu a morada dele no meio do seu povo por meio de Jesus, mas depois que Jesus subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito, que agora é morada em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, manifesta essa presença de Cristo por nós continuamente. E a gente pode ficar então alegre por isso. A gente pode olhar também com incredulidade, porque de fato, meus irmãos, nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. Nós não merecemos que o fato de Cristo, Criador de todas as coisas, Ele veio habitar entre nós. Ele se humilhou e veio habitar entre nós de uma maneira que nós não merecíamos. E a gente pode então ficar alegre e dizer: nós estamos como quem sonha, porque o Senhor fez grandes coisas, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. A gente é chamado para olhar para Jesus Cristo, para a obra que Ele faz para nós, dizendo: obrigado, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas. Mas mais do que isso, agora os povos e as pessoas que não conhecem Jesus não precisam mais olhar para a gente dizendo: grandes coisas o Senhor fez por eles, porque agora eles são convidados a se juntar conosco e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós, porque a salvação que Cristo oferece agora está disponível a todos os homens. Todos nós. Se você está aqui nessa noite e não conhece essa salvação, você pode dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim, porque Jesus Cristo morreu e padeceu pelos seus pecados. A gente pode celebrar com alegria, e celebrar com alegria é o dever de todo crente. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, justamente para dizer: Senhor, obrigado, porque a sua salvação é disponível a nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Existe um problema: se a gente não insiste em estar aqui todos os domingos, se a gente não quer se alegrar com Deus, se a gente não se alegra, se a nossa vida não tem essa alegria, nós estamos vivendo errado. É porque talvez essa graça ainda não tenha nos alcançado. Se você não se sente alegre em estar aqui no meio dos irmãos, dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós, é porque talvez você precise entender a libertação que Cristo Jesus fez em você. Então, meu irmão, se alegre, anime-se de vir ao culto todos os domingos. Aqui é um lugar de bênção, é um lugar para poder olhar para o passado, olhar para aquilo que Cristo fez e está fazendo por nós. E a gente pode se alegrar, e se alegrar, e se alegrar. Porque é isso que Deus faz para a gente, faz por nós. É isso que Deus nos chama a fazer, nos chama a gozar dessa liberdade e alegria que nós temos no Espírito Santo, pela presença de Deus que habita em nós. E a gente pode se alegrar e dizer: sim, Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas esse salmo não ensina somente isso, porque a partir do versículo 3, do versículo 4, desculpa, ele muda o tom um pouquinho.
E agora, o Salmo vai nos ensinar a orar e trabalhar com a esperança na restauração que Deus ainda fará. Perceba aqui, a partir do versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com os júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meus irmãos, o tom do salmo muda de repente. Parece ter uma pontinha agora de esperança e tristeza ao mesmo tempo. Porque o salmista, quando ele olhou para a sua situação, sim, ele estava alegre, ele estava feliz porque, de fato, o Senhor fez grandes coisas no meio deles. O Senhor havia feito grande libertação. Mas quando ele olha para a realidade ao redor dele, e essa realidade parece que abre um pouquinho os olhos dele, ele vê que essa restauração ainda não estava completa, né? Nem todos os homens, nem todos os cativeiros que estavam no cativeiro voltaram para a terra. Alguns preferiram ficar. O livro de Esther, por exemplo, é um livro que nos conta uma história de alguns homens e mulheres que preferiram ficar na Pérsia do que voltar para a terra prometida. Homens e o povo de Deus, por mais que eles tivessem voltado, o povo de Deus ainda estava espalhado pelo mundo, ainda não estava ali na cidade santa. Do mesmo jeito, a Pérsia, o rei da Pérsia havia libertado o povo. Mas não se engane, a gente ainda é cativo de alguma maneira com o rei da Pérsia. O rei da Pérsia ainda dominava sobre eles. O rei da Pérsia ainda mandava neles. Eles haviam retornado para a terra. Mas quem mandava lá ainda era o rei da Pérsia. O templo que eles reconstruíram, eles olhavam para o templo e falaram assim: Deus, o Senhor trouxe o templo de volta, mas esse templo aqui está meio mentiroquinho. Esse templo não tem a glória do primeiro templo, né? É exatamente isso que Ageu vai dizer para a gente. Ageu estava na mesma época desse retorno, né? E ele diz sobre como é que o povo ficou triste ao ver o templo concluído, né? Eles ficaram alegres, né? O templo está aqui. Mas ele diz: quem é entre vós que tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Como às vezes agora? Não é essa casa como nada diante dos olhos comparado com aquela? Ou seja, os homens viram que aquele templo não era tão grandioso assim. Tinha algo errado nessa situação toda. O povo voltou, o povo estava alegre, mas ao mesmo tempo, essa obra que Deus começou a fazer ali estava meio incompleta. Apesar da grande realidade da restauração de Deus, a realidade ainda mostrava um pouquinho de amargura. Ainda existia alguma coisa que incomodava, algo que amargurava. A alegria das coisas já conquistada por Deus fez com que ele olhasse para essas coisas e pensasse então na gravidade da situação. Mas o salmista, quando ele olha para essas dificuldades, quando ele olha para esse trabalho a ser feito, quando ele olha para tudo isso, ele não foca nos problemas, ele não foca simplesmente naquilo que tem de mais terrível. Em vez de murmurar, em vez de acabar com o espírito de alegria no coração dele, ele faz algo que todos nós devemos fazer. Ele ora a Deus. Ele ora a Deus clamando por restauração. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E é isso que ele faz. E ele usa aqui uma imagem. Ele vê o que Deus já fez, sabe que Deus pode fazer de novo. Deus já restaurou uma vez, não é verdade? E Deus pode fazer de novo. Então ele clama para que os cativos que ainda não voltaram, voltem para Sião, para que o Senhor fosse novamente restabelecido em glória. E ao orar, o salmista, ele traz para a gente uma imagem profunda e bonita ao mesmo tempo. Ele nos fala e nos pede que eles sejam restaurados, assim como as torrentes do Negueb. O Negueb, meus irmãos, é uma região deserta. Como toda região deserta, ela é árida, ela é seca, ela é sem vida, ela é morta. É uma região que ficava bem no sul de Judá. Mas uma vez por ano, existia uma época do ano em que as chuvas do norte, elas desciam para o sul. E quando elas desciam, elas formavam ali torrentes de água, formavam ali uns riachinhos que começavam a fluir, se tornavam em grandes correntes de água que traziam ali
vida para a região, vigor. As pessoas que ele morava e as pessoas que ele habitavam, elas agora tinham de onde beber água, elas podiam ali passar com as ovelhas, elas podiam ali ter um novo renovo de vida, né? E é essa imagem que o salmista traz para a gente. Embora a realidade às vezes pareça ser seca, sem vida, a gente pode orar pedindo para que Deus traga as suas torrentes de água, e que agora isso que parece ser seco, sem vida, árido, possa ser molhado, úmido, com a presença poderosa de Deus ali. E é assim que ele pede para que Deus restaure o seu povo. O salmista sabe que assim como o Negev se renova a cada ano, as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu que faria, também são uma certeza em nossa vida. Ele prometeu, e ele ora, e a gente ora então, e clama pela restauração de Deus, sabendo que Ele pode fazer de novo. A questão é que quando a gente olha para a nossa vida, a gente sabe que a gente também precisa de uma restauração. A gente sabe que Deus nos libertou, a gente se alegra pela libertação de Deus, mas ainda parece que falta algo. Porque nessa vida, debaixo do sol, sempre vai faltar algo. Deus nos libertou e ainda falta algo. A gente ainda sente a dor, a gente ainda se cansa com os trabalhos do dia a dia, a gente ainda se sente cansado. A morte ainda é uma realidade. Pessoas que nós amamos morrem, e a gente sofre, a gente passa por lutos. Amigos que nós amamos e pessoas que nós amamos estão caminhando para o inferno, e a gente às vezes fica triste porque a gente prega e parece que elas não voltam, não vem para Jesus. O nosso próprio pecado insiste em nos assediar. A gente tenta se livrar desse dadinho do pecado, mas ele volta, e a gente peca, e a gente cai de novo, e a gente tem que recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, porque a gente não consegue se livrar desse pecado. A gente luta por santidade, e a gente ganha algumas batalhas, mas algumas a gente perde, e a gente pede perdão para Cristo, e a gente ganha de novo, e a gente perde, e a vida parece ser um pouco assim. E o salmista mostra que é assim mesmo. A gente se alegra pelas coisas que Deus fez no meio dos homens do passado, mas a gente olha para o presente e a gente vê tantas coisas, né? A gente vê homens abandonando as Escrituras, pregadores abandonando as Escrituras. A gente vê homens pregando, e em vez de confrontar o pecado do povo, está levando o povo a pecar e pecar. A gente vê pessoas e homens cristãos se confortando mais com o mundo, correndo mais atrás de bandeiras políticas, do que correndo atrás do Senhor e esperando pela glória do Senhor. E nesses momentos todos, a gente é chamado, como o salmista diz, a clamar e a orar. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Porque o sofrimento, a gente sabe que ele faz parte da vida. O sofrimento ainda faz parte da nossa vida, mas a gente sabe que não é assim para sempre. E por isso a gente pode dizer: faz de novo, Senhor. Traz renovação no meio do seu povo, traz renovação na nossa vida de novo, porque o Senhor já fez isso uma vez. Nós provamos esse amor, nós provamos essa misericórdia, e nós cremos que o Senhor pode fazer de novo, porque não vai ser assim para sempre. O quanto que você ora por essas realidades? O quanto que você chora diante de Deus por essas situações que te afligem? O quanto que você se derrama diante de Deus em oração, dizendo: faz de novo, Senhor. Aí a gente precisa aprender a ajoelhar diante de Deus, a clamar e a orar, porque nós sabemos que nessa vida nós nada podemos fazer sem o Senhor. Nós nada podemos fazer sem o Senhor. Nós precisamos orar e clamar por restauração, porque é Ele que produz a restauração. Não foram homens que convenceram Ciro a retornar com o povo, mas foi o Senhor. Foi o Senhor por meio de um sonho. E é esse Deus que a gente precisa confiar, sabendo que Ele guia as nossas vidas, e que Ele traz restauração e socorro quando a gente precisa. E nós somos chamados a confiar nesse Deus que faz maravilhas, nesse Deus que faz grandes coisas.
O salmista sabe então que a oração é a melhor atitude que ele tem, que ele pode fazer, porque de Deus vem a restauração. Mas o salmista também ele sabe que a oração não é a única coisa que ele é chamado a fazer, porque ele continua dizendo no versículo 5 e 6 que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Ou seja, ele sabe que ao mesmo tempo que a gente tem que se derramar em oração, a gente também é chamado a trabalhar em prol desse reino. A gente também é chamado a trabalhar nessa restauração que Deus está fazendo. Pensa comigo, os muros de Jerusalém não se reconstruíram sozinhos. Foram os homens de Deus que reconstruíram esses muros. O templo de Deus não se reconstruiu sozinho. Foram os homens de Deus que reconstruíram esse templo. Então, o que o salmista está fazendo aqui para a gente é chamando a nossa atenção para uma analogia do nosso trabalho do reino de Deus. Ele diz que o nosso trabalho no reino de Deus é como cultivo. Toda vez que a Bíblia fala de cultivo, sobre semente, está falando do reino dele. Porque o reino de Deus é como uma semente. Não é à toa que a parábola de Jesus é uma parábola, uma das parábolas de Jesus mais famosas é a parábola do semeador, a do homem que, pregando o evangelho, semeia. E ao semear, ele vai plantando e expandindo o reino de Deus. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos chama a pregar o seu evangelho, ele nos chama a trabalhar para o reino do Senhor. Porque quando a gente trabalha para o reino do Senhor, quando a gente faz todas as coisas que nós temos para fazer diante de Deus e promovendo o reino de Deus, nós sabemos que Deus está trabalhando em nosso meio. Deus está trabalhando por nós. Quando nós pregamos a palavra às pessoas que nós amamos, nós cremos que é o Espírito Santo que faz a obra. Quando nós cuidamos da igreja, quando nós cuidamos uns dos outros nesse corpo, é o Senhor fazendo a obra. Quando nós sustentamos, ofertamos, é o Senhor fazendo a obra. Quando nós enviamos pessoas ao redor do mundo para pregar o Evangelho, é o Senhor fazendo a obra. E ao fazer a obra, Deus está nos chamando para poder ser pessoas que vão ajudar a aliviar esse mal do mundo. O mundo já é um lugar muito ruim, mas a pregação do Evangelho, as nossas boas obras, as nossas ações no mundo, elas são também o refrigério de Deus para esse mundo. Deus está nos chamando para mostrar o amor dele para o mundo e expandir esse reino em obras de amor e misericórdia pela pregação do Santo Evangelho de Deus. Essa mensagem de Cristo, ela não pode ficar somente aqui no nosso meio, ela tem que se expandir, e é isso que Deus nos chama a fazer. Ele nos mostra o fato de que nosso trabalho, e o salmista mostra que esse trabalho não é fácil. Ele diz que com lágrimas eles semeiam, com lágrimas nós semeamos, porque a vida dói, viver no mundo dói, mas ao mesmo tempo tem uma alegria ali contida também. A gente é alegre porque a gente está semeando algo que é paradoxal para a gente. A gente chora de tristeza pelas pessoas que ainda não entenderam esse Evangelho, mas a gente sente alegria porque nós somos alcançados por essa graça. E a gente sente dor, e a gente é chamado a trabalhar, a exaurir as nossas forças até o último segundo. Deus nos chama para consumir a nossa vida por amor a essa mensagem, a consumir a nossa vida por amor à obra de Deus. E quando a gente faz a obra de Deus e a gente realiza essas obras com confiança de que o Senhor faz de novo, que o Senhor fará de novo, Ele recompensa a obra das nossas mãos. Porque nós sabemos que essa realidade caída não será assim para sempre, porque a gente tem as promessas do Senhor. A gente semeia sofrendo e chorando, mas nós temos a certeza de que a colheita será abundante. É isso que ele fala: nós voltaremos alegres, faremos nossos feitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós teremos a recompensa das nossas mãos, nós teremos a recompensa do trabalho do Senhor, nós seremos recompensados pelo trabalho do Senhor. Talvez a gente não veja os frutos hoje, talvez a gente não veja os frutos nessa presente vida,
mas nós colheremos, porque Deus prometeu que Ele renovaria todas as coisas. A nossa vida, a nossa história não acaba aqui, porque essa realidade da semeadura nos mostra que nós colheremos, e terá um dia que haverá uma colheita final, né? Haverá um dia que haverá uma colheita final, porque o nosso maior exemplo de semeadura é o exemplo de Cristo. Cristo Jesus, aquele que lutou, se fazendo homem, lutou, batalhou nessa terra e fez a obra do Senhor. E Ele foi crucificado. Ele sofreu dores muito piores do que as nossas próprias dores. Ele sofreu dores e castigos dos quais nós nunca sofreremos e nunca imaginaremos. Mas esse mesmo Deus, Ele colheu os frutos da sua obra, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele se fez um exemplo daquilo que Ele também fará conosco, porque haverá um dia em que nós, mesmo mortos, ressuscitaremos. Haverá um dia em que essa terra caída, essa terra que sofre, essa terra que geme, será renovada. Haverá um dia em que não haverá mais tristeza, nem morte, nem luto. Haverá só felicidade e alegria diante do Senhor. Haverá uma nova terra, haverá novos céus. E essa é a realidade que nós somos chamados a olhar para frente. Nós somos chamados a dizer: faz de novo, Senhor. Faz de novo, porque nós sabemos que o Senhor fará coisas muito mais grandiosas lá na frente. E nós somos chamados a trabalhar olhando para essas realidades, sabendo que essa é a recompensa do nosso esforço. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, o capítulo que ele mais fala dessas realidades da morte, da ressurreição, do novo céu e da nova terra, ele termina dizendo justamente para nós sermos abundantes da obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão, porque nós colheremos. Nós colheremos o fruto do nosso trabalho, o trabalho que nós somos chamados a desempenhar com fidelidade na obra do Senhor. Quando você evangeliza e trabalha no reino de Deus, você mostra, você revela esse anseio pela eternidade. Se você não tem trabalhado no reino do Senhor, se você não tem demonstrado preocupação de falar desse amor e desse evangelho para as pessoas do mundo, para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, é porque você não está desejando esse reino, é porque você não está desejando essa colheita. Nós somos chamados a desejar isso ardentemente, e por isso nós somos chamados a trabalhar no reino do Senhor, a semear e chorar. Semear e chorar, orando, sabendo que é Deus que vai fazer, mas semear e chorar. Para quantas pessoas você tem contado essa boa notícia? Quanto tempo você gasta na sua vida na obra do Senhor? Quanto do seu tempo você gasta? Quantos dos seus recursos você gasta para a obra do Senhor? Essas coisas nos mostram e revelam o anseio da nossa vida. Porque quando nós ansiamos pela eternidade, quando a gente olha para aquilo que Deus fará, nós não temos outra atitude a não ser orar, semear, trabalhar e chorar. Porque é isso que Deus nos chama a fazer. Nós somos chamados a tomarmos atitudes radicais para o reino de Deus. Somente no reino de Deus, as pessoas que amam ao Rei Jesus podem ansiar pelos frutos prometidos da nossa colheita. Então, meus irmãos, vamos olhar para essas realidades. Vamos sim nos alegrar com as coisas que Deus tem feito por nós. Nós temos incontáveis coisas para poder agradecer ao Senhor, mas nós também somos chamados, de uma maneira santa, a chorar diante do Senhor, por essa realidade caída, e orar a Deus por esse mundo pedindo, do mesmo jeito que Billy Graham fez: faz de novo, Senhor, faz de novo, traz chuva abundante nessa vida, nessa terra, para que a gente possa de fato amar e ser fiel ao Senhor. Então vamos orar para que Deus, e que essa realidade seja a nossa realidade aqui, para que essa realidade seja incorporada em nossa vida, em nossos corações. Então a gente possa alegremente dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós,
E a partir dessa alegria, orar e trabalhar pelo reino do Senhor.